Bem-vindo a mais um Super Podcast. O Super Douglas está aqui para trazer mais conteúdo de peso para vocês. E estou com ela, Kelly. Se apresenta para a galera, hein? Olá, tudo bem? Eu sou a Kelly, tenho 23 anos, sou acriana, estou aqui em Balneário para entrar na cabeça do Douglas hoje. Vamos ver como vai ser, então. Eu tenho uma pergunta para ela através dessa pergunta, que é a pergunta-chave de todos os podcasts. Você sabe que os podcasts da gente têm uma intenção, a intenção é transformar vidas. E a pergunta que eu tenho para ela é: qual o pior momento que ela passou na vida dela e como ela fez para sair de lá? Ela veio armada aqui com umas 300 perguntas. Vamos ver o desenrolar desse podcast. Mas antes dela responder essa pergunta que eu fiz aí, você quer mandar a sua primeira pergunta? Eu quero perguntar: qual o teu maior propósito de vida? Meu maior propósito hoje? Sim. Meu maior propósito, um deles está aqui, essa questão desse podcast, que é transformar as pessoas. E construir uma família. Deixa eu ver outra coisa. Ajudar muitas pessoas no percurso. Ativar pessoas também em propósito. E são várias áreas do meu propósito. E o principal, né? Governo. Por que você quer governar? É porque eu nasci pra isso, né? Fui criado pra isso. Se você não descobriu ainda, fica no podcast até o final. Você vai entender. É isso aí. Vai lá. Gostei, porque eu tenho uma visão de que quando o nosso propósito é para alcançar outras pessoas, Deus ele se encarrega, ele se orgulha de nós, então ele olha para aquele cara, olha para você e fala assim: vou fazer que dê certo desse cara, porque ele tá querendo impactar outras pessoas. Real. Gostei disso, por quê? Porque você não tá querendo só para ser egocêntrico, só para você, só para impactar você. Mas você quer impactar outros, quer impactar quem te segue, quer impactar quem está ao seu redor, quer impactar o mundo. Isso é incrível. Esse embasamento é muito forte, porque se você for pensar numa lógica, como que você dá um presente para Deus? Nossa, agora eu tô arrepiado aqui. Como que você presenteia a Deus? Tem tudo já, ele tem tudo. Como é que você dá um presente para Deus? Já pensou nisso? Assim, hoje eu vou te dar um presente, Deus. Como é que você presenteia a Deus? Fazendo com que as pessoas, deixa eu ver, fazendo com que você tem possa chegar a outras pessoas. Seja com o seu trabalho, com a sua fala, com o seu jeito, com qualquer coisa, você vai impactar outras pessoas. Porque se nós amamos as pessoas, consequentemente nós amamos a Deus. Porque não tem como amar Jesus sem amar as pessoas, sem amar as almas, sem amar as vidas. Então tudo não é para nós, é para os outros. Não é para impactar a nós, é para impactar os outros. É para gerar vida em outras pessoas, sabe? E é isso mesmo. Pensa na lógica seguinte: Deus já tem tudo. Tudo que Ele quer, Ele já tem. Mas, por exemplo, você está conseguindo impactar a vida de outras pessoas através da sua vida? Está conseguindo ativar essas pessoas? Está fazendo com que elas se sintam amadas, respeitadas, ativadas na Terra? Então, o maior presente hoje que você pode dar para Deus é fazer isso aqui, igual esse conteúdo. A pergunta-chave que está aqui ainda nesse podcast é: qual foi o seu pior momento e como você saiu dele? Através desse podcast, já gravamos mais de 40 podcasts. Pessoas já foram curadas de depressão, de suicídio, de drogas, de prostituição, de tudo que é mal que você imaginar. Por quê? A pessoa que está do outro lado, ela fala assim: eu passei por esse problema também. Como que esse cara resolveu esse problema? Porque às vezes a pessoa está deprimida e não consegue ver uma solução. E através desse conteúdo, que é para ajudar pessoas, ela consegue ver, consegue se ativar e através dela, ela ativa outras pessoas. Então o maior presente que você pode dar para Deus hoje é resolver isso aí e ajudar outras pessoas. Impactar vidas. Chegou agora a grande hora. Qual foi o seu pior momento e como é que você fez para sair de lá? Cara, teve vários piores momentos da minha vida. Escolhe top 1, tipo assim, esse aqui foi o... Pensei que vai morrer. Sei que ia morrer. Eu vim do Acre e quando a gente vem de outro estado a gente pensa que vai ser tudo mil maravilhas, tudo flores e aquela coisa, né? E eu vim do Acre para Jaraguá do Sul. Só que quando eu cheguei em Jaraguá, eu não gostei da cidade, então eu pensei: não, aqui não é meu lugar. Então eu fiz uma oração, pedi para Deus me dar um direcionamento. E eu peguei e pensei: será que eu vou para Floripa ou para Balneário Camboriú? Mas eu não conhecia nenhum desses lugares. Eu tinha vindo aqui uma única vez. Em Balneário. Aí eu peguei e fiquei planejando, arquitetando como eu viria para cá.
Por quê? Porque em Jaraguá, Deus permitiu, hoje eu sei que foi Deus, exatamente Deus, que permitiu com que tudo desse errado naquela cidade. Então, assim, ó, cara, eu procurava uma oportunidade de emprego, fazia de tudo e dava tudo errado. Sabe o que Deus fala assim, eu vou te fazer dar errado pra você sair daqui. Você sabe por que deu errado, né? Pra dar certo depois. Isso. Se tem coisa dando errado na sua vida, parabéns. Se tivesse certo, você tava travado nessa fase até hoje. A Bíblia, porque deu errado mesmo. a Bíblia fala que quando a gente está passando por provações é para a gente se alegrar, porque a aprovação é para que a gente seja aprovado por Deus. Aí, Forte. Essa foi forte. Anota aí. aí eu arquitetei um plano para vir, só que tipo assim, eu não tinha dinheiro, tava tudo dando errado. Eu falei, meu Deus, como que eu vou? Cara, eu peguei e mandei mensagem pra uma amiga minha, ela me mandou R$ 80 emprestado, eu lembro, pra me pagar o BlaBlaCar pra mim vir. E cheguei aqui, tipo... Isso você tava em Floripa e veio pra cá ou não? Não, lá em Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul. Ah, tá. Eu pensei, será que eu vou pra Floripa ou pra Balneário? Mas certo. ardia muito pra vir pra cá, Balneário, certo. sabe? Aí eu vim. Quando eu cheguei, era mês de agosto. Tudo ruim. Eu tava muito longe do centro, aquela coisa doida. E eu não conhecia, só conhecia uma menina que eu vim através dela pra cá. Tipo assim, né? Eu fiquei procurando emprego e tal, aquela coisa. E mês de agosto aqui é o pior mês em Balneário, de verdade. Pra mim é devido à chuva, não é aquela coisa como é hoje aqui, né? Então, que a gente abre, aqui tem emprego em qualquer esquina hoje. Qualquer esquina que você for tem uma porta de emprego aberta. Em agosto não tinha. Até porque eu não conhecia ninguém. Eu conhecia a única pessoa que era a menina que eu vim morar com ela. Certo. Eu não conhecia ninguém. Então, e assim, ó, ela tinha o trabalho dela, tinha as coisas dela. Então ela não ia me deixar pra me ajudar. Então, assim, Deus me trouxe pra cá pra ele dizer assim, ó, você vai lutar por você. Aqui você entende que não tem ninguém pra te ajudar. Você vai dar um jeito. Você desvinculou da sua família antes ou você desvinculou nesse ciclo? Não, eu já morava longe da minha família há 4 anos já. Ah, legal. Entendi. Só que lá no Acre eu vivia meio que dependente de alguém, entendeu? Ah, tá. Então Deus permitiu tudo isso e falou assim, vou te colocar numa terra que você não conhece ninguém, ali você vai ser forjada. Tá. Uau. Passou o mês de agosto, cara, arrumei vários trampos, mas mesmo assim não deu um dinheiro pro aluguel. E quando eu cheguei com a menina, pra morar com a menina, a mulher disse que nós tínhamos 1 mês pra sair daquele lugar, porque eles iam formar um lanche, alguma coisa assim. Aí eu lembro que eu fiquei 1 mês inteiro pensando, meu Deus, onde é que eu vou? Sabe por quê? Porque quando eu vim de Jaraguá do Sul, as pessoas que eu conheci em Jaraguá, elas falaram assim pra mim, ó, não vai pra Balneário, porque eu tenho certeza que vai dar tudo errado pra você. Lá é lugar de prostituição, lá é lugar de crime, lá é lugar de crime, lá é lugar de não sei o quê. Aí que é a crença na vida da pessoa? Sim, né? Mas só que eu sempre tive essa ideia, eu gosto de ver, pra mim realmente ter certeza. Eu gosto de ver a coisa, vai dar errado, eu vou mesmo sim que dá errado, sabe? Meu nome é Keiliane, na verdade. Então, Keiliane significa filha da coragem. Então, cara... Então, eu sempre tive isso. Então, eu vim, eu falei pra eles, vai dar errado? Eu vou assim mesmo. Eu quero que dê errado. Deixa eu ver se vai dar errado. E vim. E realmente deu errado quando eu cheguei. Realmente deu errado. E eu lembro no dia 5 de setembro de 2022, cara. Aquele dia foi o dia que eu pensei, pra onde que eu vou? E agora? O que é que eu vou fazer? Porque eu não tinha dinheiro suficiente, não tinha nada. Só tinha umas roupas numa mala. Uau. E ninguém nessa cidade que eu conhecia. E agora, pra onde que eu vou? Voltar pra Jaraguá, eu não volto, porque o povo falou pra mim que ia dar errado. Quando eu chegar lá, eles iam dizer, eu não te avisei que deu errado mesmo? Ia dar errado? O que era que eu ia falar? Né? Eu falei assim, cara, eu tô sentindo que eu não tenho que ir embora daqui. Vou dar um jeito, vou falar com alguém. E a única pessoa que eu conhecia era um menino que eu falava de Jesus pra ele. Uau, quem que era o menino? Nem lembrar o nome dele. Então tá, né? Tô brincando, não. Deixa eu ver. Eu não gosto de lembrar porque foi uma história meio ruim, Mas, sabe? Ó, novamente, você sabe que através dessa história muita gente vai ser transformada, né? Sim. Para de ser egoísta.
O nome dele é Felipe, mas eu dou glória a Deus, sabe? Por ele ter me ajudado e tal. E eu falei, cara, e agora? Pra onde que eu vou? Eu vou ter que falar com esse menino? Porque eu não quero ir embora. Eu quero dar certo aqui. Eu quero construir uma vida aqui nessa cidade. Eu sei que tá difícil, mas vai dar certo. Claro. E eu peguei e mandei mensagem pra ele. Falei a minha situação. Ele falou, meu, pode ficar aqui. Fica aqui até que você arrumar um lugar e tal. Só que assim, ó. Era um menino, mas outro primo dele. Então, assim, imagina eu, uma menina sozinha, morar com 2 meninos que eu não conhecia. É complicado. Imagina. No mesmo dia que eu fui lá, eu conheci uma senhorinha. Essa mulher, ela foi o anjo de Deus na minha vida. Então, Deus, ele foi me colocando em situações difíceis, permitindo eu passar pelaquela situação difícil, mas no meio disso, ele sempre colocou alguém para me ajudar. Sempre colocou alguém. Sim. Então, assim, aí eu conheci uma senhora que era vizinha, que dava comida para os cachorros dele. Aí, na época, eu tava trabalhando num salão. Aí, ela foi perguntar, minha filha, você tá casada com esse menino? Aí eu, não, senhora, eu contei toda a situação pra ela que eu te contei agora. Certo. Aí ela falou assim, você tem que trabalhar em um comércio, que é melhor pra ti. Aí eu falei, tá. Aí ela ligou pro marido dela. E o marido dela nunca tinha me visto. Ela chegou e contou a mim, conheci uma menina do Acre e tal. Aí o marido dela ligou pra uma mulher de um café e disse que tinha conhecido uma menina, que a vizinha dele era uma menina do Acre, que era uma menina maravilhosa, que era isso, que era aquilo. Aí a mulher me ligou e me chamou pra ir lá. No outro dia eu comecei a trabalhar no café. Certo. E a mulher ficava, como foi que você conheceu o Bruno? E eu não contava nenhuma história disso pra mulher do trabalho, né? Ficava certo. Assim. E pra ela eu conheci o homem há muito tempo já. Eu nunca tinha visto esse homem, você acredita? Aí tá, fiquei lá e só pra eu ter noção, foi muito Deus formar o meu caráter. Porque Deus me colocou na casa desse menino, eu não sabia quem eram esses meninos. Só que assim, ó, 2 dias que eu passei lá, foi os piores 2 dias da minha vida. Por quê? Porque era uma casa onde os meninos fumavam muita droga, levavam bolsas cheias de droga, faziam um monte de coisa. E assim, ó, e eu lembro que um dia, numa sexta-feira, esse foi o dia mais difícil da minha vida. Numa sexta-feira, eu estava sozinha e tinha 4 caras bêbados, fumando, bebendo uns negócios lá. Eu falei, meu Deus, se alguém chegar aqui, se a polícia chegar aqui, eles vão me levar junto com esse menino. Eles começaram a beber. E só que assim, eu lembro que eles falaram assim, ok, você não quer beber não? E eu lembro que eu falei desse jeito pra ele, eu falei, se vocês me oferecerem qualquer coisa, eu vou orar pra Deus fechar a boca de vocês. Eu falei pra eles, eu falei, se você me oferecer qualquer coisa, eu vou orar pra Deus fechar a boca de vocês. E eles não ofereceram. Só que esse menino, todo mundo fica assim, você namora com a ruiva, você namora com a ruiva. E ele ficava feliz quando as pessoas falavam que namoravam comigo. Só que era uma vantagem, né? Só que eu nunca dei um beijo nele. Certo. E tá, eles beberam e tal, saíram, deixaram tudo aberto, saíram aquela destruição doida. E eu lembro que quando ele chegou, de madrugada, eu tava deitada assim no colchão e ele veio todo quebrado, todo ralado, destruído, não sei, que tinha bebido, caído, levado ao acidente, aquela coisa. E a pior coisa que eu tive na minha vida foi o momento que ele chegou e me abraçou, tipo assim, ai meu, eu tenho ciúme de você, eu gosto de você, será que você não percebeu ainda? Eu te amo, que não sei o quê. E eu falei, não, meu, sai daqui, por favor, me deixa. E ele bêbado? Ele bêbado, todo quebrado, drogado, não sei. Ele, não, meu, por favor, sai daqui, por favor. Não me... Aí eu lembro que de manhã, assim, eu não tinha dormido nem um pouco. E eu lembro que essa senhorinha, todos os dias, ela me dava café da manhã, ela me dava janta, ela cuidava de mim. Tu acredita? Essa senhora era a avó deles? Era a vizinha. Vizinha? Ela... A mesma que deu oportunidade de serviço pra você? Sim, a mesma. Entendi. Tu acredita, Douglas, que eles são um casal, eles têm um único filho e eles são muito ricos aqui na cidade. Certo. Eles nunca deixaram ninguém entrar na casa deles. Olha só.
E eu lembro que ela eu tava na mesa sentada com ela, ela olhou dentro dos meus olhos, ela me chamava de Kelly, ela falou, Kelly, ninguém nunca sentou na minha mesa. Nenhuma pessoa estranha sentou na minha mesa. Você é a primeira pessoa que sentou na minha mesa, sem que eu conhecesse. Porque o meu marido é muito rígido, ele nunca deixa ninguém. E ele gostou de você de cara, ele olhou pra você e gostou de você. Muito bom. Ela falou, sabe? Então, assim, depois aconteceu várias outras coisas. Então, foi 3 meses, assim, bem intensos que eu passei, assim, várias dificuldades. Fui expulsa de vários lugares aqui nesse lugar. Então, assim, levei muito tapa na cara, assim, então... Tem quantos anos você tá aqui em Balneário? 1 ano e 3 meses. É incrível a vivência aqui, né? 1 ano é como se fosse 10 anos na tua cidade. Cara, é como se fosse 10 anos, porque, tipo assim, eu lembro que a minha vida, ela melhorou, e melhorou de verdade, assim, deixa eu ver, em outubro de 2000 em outubro, sabe? Na verdade, foi em novembro, porque, assim, novembro, aí eu arrumei um trampo mais legal, fui morar numa casa grande, fui, sabe, reconstruir a minha vida a partir dali, sabe? Certo. Então, assim, mas foi muito dolorido, eu passei fome, eu passei frio, passei várias dificuldades. Mas eu acredito, assim, que tem pessoas que falam assim, não precisa passar isso. Algumas pessoas vão precisar passar para entender. Você tá sendo forjado ali, né? Tá sendo preparado. Sim, porque assim, ó, em Jaraguá do Sul, Deus me deu uma promessa. Eu lembro que eu estava no meu secreto orando e Deus, ele me deu uma promessa. E todas as vezes que Deus nos dá uma promessa, a gente vai precisar passar por processos. Por quê? Porque não tem como viver o propósito sem passar pelo processo. Não é fácil, mas vale a pena. Não é. Por exemplo, eu sempre uso o exemplo, a minha história parece com a de José. Você conhece a história de José da Bíblia? Conhece, sim, né? Toda família tem que ter um. O José que salva a família. Pois é. Então, eu me vejo muito como José. E sair, assim, da minha terra, Deus, e quando Deus me deu uma promessa lá em Jaraguá do Sul para mim vir e tal, ele falou de nações, falou que pessoas iam se converter através de mim, várias coisas. Depois dali, cara, foi só queda. E assim, eu falava assim, meu Deus, como assim? Deus me deu uma promessa, Deus falou que povos e nações se converteriam através de mim, e por que eu tô passando tudo isso? Por que eu sou uma excluída? Por que eu sou excluída de qualquer lugar que eu estou? Por que isso? Por que aquilo? Sabe? E assim, eu não entendia isso. Uma vez eu tava... Cara, eu tenho foto dos meus pés todo rasgado de andar nessa cidade procurando emprego. Uau. Sozinha, eu me perdia nas ruas. Sem GPS. Sem GPS. Não, mas eu me perco até com GPS, né? Você pode ver que essa história vai conectar muito mais. Porque já imaginou se eu contasse uma história pra vocês? Eu sou o Douglas, eu vim lá de Rondônia e vim aqui pra Balneário e deu tudo certo. Minha vida prosperou, tudo funcionou. Que nível de conexão tem isso? Que nível de aprendizado tem isso? Eu acertei na Mega Sena, foi sorte. Agora, quando eu falo como foi o processo, o que eu aprendi, o que eu ressignifiquei, o que eu deixei de aprender e aprender coisas novas, aí muda a história, conecta muito mais. Porque você sempre está acostumado a ver uma história onde a pessoa se ferra e tem uma hora que ela dá um bom na vida, ela se ajeita na vida. Então faz parte do processo, é igual um diamante para você lapidar ele. Tem que lascar ele todo, tem que polir para passar por esse processo, nem todo mundo dá conta. Por isso que tem muita gente que fica presa nas crenças, igual tu falou lá na tua antiga cidade. Sem conhecer isso, eu garanto que a grande maioria deve estar lá ainda, vivendo a mesma vida. Do mesmo jeito que aconteceu em Rondônia. Muita gente não botou fé e falou, não vai dar certo e tal. Eu vim e fiz dar certo. Porque é a sua visão, não é a visão delas, entendeu? É igual o meu pastor sempre fala. Ele fala assim, tem gente que vai viver sempre a mesma coisa, a mesmice da sua vida. Ele sempre fala que tem um cunhado que tá lá, mesmo cachorro, a mesma casa, a mesma coisa. Deus te deu uma vida incrível. Não, fico pensando, como é que você consegue viver todas as coisas repetidamente todos os dias, cara? Cara, a gente... não tem dinheiro pra viajar. Beleza, vai na cidade vizinha, pega uma carona, se vira, meu amigo. Faz uma aventura vai fazer uma trilha, vai conhecer... Toma o dinheiro emprestado e vai. Passa no cartão, vai viver experiência nova, vai conectar com gente nova, vai
gravar conteúdo, ajudar as pessoas na internet. Entendeu? Faz alguma coisa nova, pelo amor de Deus aí. A vida é muito top você fazer a mesma coisa todo dia. Não dá. Eu tipo assim, eu vou falar algo pra você. Os nossos pensamentos, eles se tornam ações. E o que nós falamos, o que nós pensamos é o que nós somos. Porque eu lembro que quando eu tava no Acre e tal, então assim, eu sempre tive uma vida muito sofrida, na verdade. Então eu sempre falava assim, ai, eu só nasci pra sofrer. Eu falava muito isso. Então eu só nasci pra sofrer, eu só nasci pra sofrer. E o que era que acontecia comigo? Eu só sofria. Por quê? Como se o cérebro tivesse convertido só para aquilo, para ver aquilo. Porque assim, nós somos os nossos maiores profetizadores. Porque assim, se eu falo alguma coisa pra ti, não vai impactar na tua vida. Agora, se eu declaro, eu sou uma derrotada, eu vou ser uma derrotada. Já era. Se eu falo, Douglas foi um derrotado, tu não vai ser um derrotado, porque é tu que determina se tu vai ser um derrotado. Agora, se eu mesmo estou dizendo que eu sou, por exemplo, sou feia, que eu sou errada, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Por quê? Porque se eu fosse ouvir o que os outros falavam de mim, eu ia ser o que os outros falavam de mim. Isso porque é forte. eu sempre fui taxada como uma pior pessoa, principalmente a pessoa da minha família. Você tem um pensamento diferente, né? Sim. Mas uma coisa que vai libertar você nesse podcast é o seguinte, você se preocupa às vezes com o que a sua mãe fala, seu pai fala, seus amigos falam de você, mas o que Deus fala de você? Você já parou pra pensar nisso? Foi onde eu desconectei de julgamento das pessoas, entendeu? Eu falei assim, cara, eu não tenho que estar preocupado com o julgamento de Deus, tem que estar preocupado com o julgamento das pessoas, tem que preocupar com o julgamento de Deus. O que ele falou pra mim? Eu sou próximo, eu sou governante, que eu nasci pra prosperar, pra ser feliz, pra ajudar pessoas, eu tenho que preocupar com isso. Que falaram, deixar de falar do meu método, de como que isso não é problema meu. E uma coisa que me amadureceu muito é medir o resultado da pessoa que está me dando aquela dica. Como que eu vou pegar um conselho de uma pessoa que não está nem perto da fase onde eu estou buscando? Então você nunca vai ver um cara marombado mesmo, zoando um gordinho na academia. Um fisiculturista formado, medalhista, zoando um moleque que está iniciando, um faixa preta humilhando um faixa branca. Você não vai ver isso, porque ele já está num nível muito alto. Então é muito disso, tipo assim, buscar referência de pessoas que já chegaram aonde você quer chegar. E as pessoas que estão na mesma fase que você ou abaixo, simplesmente dá tchau, pode ser sua mãe, seu pai, seu tio, seus amigos, porque não é referência, porque uma pergunta que você vai fazer para a pessoa vai ser libertador. Você quer fazer algo novo para ter um resultado novo. E aí você pergunta para a pessoa, isso aqui, o que você acha? Aí a pessoa fala assim, isso aí vai dar errado. Você testou? Não. Você já viu alguém que testou? Não. Então essa pessoa não é referência para te dar conselho. Eu posso falar o que eu já testei e o que deu resultado. Aí é referência. Agora, só de ouvir falar e não testar, é tchau. E assim, muda a tua mentalidade, muda o que tu pensa de você mesmo, porque quando você mudar, aí as coisas vão começar a dar certo, entendeu? Começa a profetizar mesmo que tu não veja, mesmo, tá errado, mas eu sou um vencedor, eu sou alguém, nasci para governar, eu nasci para vencer, eu nasci para dar certo, eu nasci para impactar a vida de outras pessoas, eu nasci para que as pessoas vejam Deus em mim, sabe? Que as pessoas olhem para você e sinta a presença de Deus, sinta o Espírito Santo, sabe? Porque não tem nada melhor do que isso. Então, assim, de toda a minha história, de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei, assim, o que é uma coisa que mais me deixa feliz hoje é quando alguém olha pra mim e ela não elogia o meu cabelo. Isso não, é quando a pessoa fala pra mim, fala assim, você é diferente, você carrega algo diferente. A energia da pessoa muda, pô. Cara, por quê? Porque a gente carregar a presença de Deus é extraordinário, sabe? Então, assim, se importe com o que Deus está se importando de você. Pense, será que eu estou agradando a Deus com as minhas atitudes, com o que eu estou fazendo, sabe? Então, assim, se você está agradando a Deus, tá tudo bem com o que os outros vão pensar. Tá tudo bem. O importante é que você está agradando o coração de Deus, porque não tem nada melhor nessa vida do que você saber que você está agradando o coração de Deus. Sabe? Você saber assim, eu estou fazendo aquilo que Deus mandou que eu fizesse. O Espírito Santo é feliz comigo. E aí, o Espírito Santo é feliz com você? Deus é feliz com as suas escolhas, com as suas atitudes, com o que você está fazendo, com o que você está falando de você, dos outros. O que você está falando está impactando outras pessoas, está gerando
conexão com Deus em outras pessoas? Ótimo. Seja alguém para agradar o coração de Deus. Essa é a maior lição que você vai aprender na sua vida. Seja alguém para agradar o coração de Deus. Esteja alinhado todos os dias com o que Deus quer para você. E uma das principais coisas que Deus quer de você é a sua fidelidade a Ele. Porque o resto, tudo Ele já tem. Ele só quer a sua fidelidade. Ser fiel a Deus. Porque, cara, o extraordinário você vai viver, pode ter certeza. E o extraordinário, na minha visão, não é só sobre dinheiro. É sobre ter uma vida próspera em tudo. Principalmente com Deus, com a nossa família, com as pessoas ao nosso redor. Porque dinheiro é consequência. E Deus é dono do dinheiro. Então, se nós somos filhos de Deus, o dinheiro com certeza vai vir para nós. Seja alguém que agrade o coração de Jesus. Muito forte. Vamos para as perguntas? O que você preparou para mim? Meu Deus do céu. Agora é de subir o nível do negócio. Agora é sobre Jesus, né? Jesus é o principal, Jesus é o foco, não pode sair do foco. Manda ver. Douglas, você conhece Jesus Cristo? Sim. Pessoalmente? Né? Eu quero que você me fale se você conhece Jesus Cristo. Sim. Tá, e você sabe qual a diferença de Jesus para Jesus Cristo? Para mim, na minha cabeça, a minha experiência que eu tive, só Jesus Cristo mesmo. Da história, da Bíblia. É que assim, ó. O Jesus Cristo tem alguma coisa a ver com um estilo de vida? Né? Cristianismo? É que assim, não, Jesus Cristo e tem o Jesus público. É assim, ó. Você fala de comportamento? Não, eu falo da pessoa de Jesus, sabe? Sim. Por exemplo, se eu perguntar para várias pessoas aqui na rua, elas vão dizer, Jesus é o salvador do mundo, Jesus é esse, Jesus é aquilo, o carpinteiro. Envolve muita experiência que a pessoa teve também. Vai ter uma mentalidade. Uhum. A experiência de profundidade que a pessoa teve com aquele Jesus. Né? Igual, por exemplo, tem uma galera que é o Jesus surfista, já viu? Loiro, cabelo alto, tal. Mas ele não é esse. Entendeu? Na Bíblia não fala desse Jesus. Entendeu? Sabe? Esse aí é o Jesus público. Tá, agora eu vou te falar uma coisa. Existe o Jesus Cristo e o Jesus público. O Jesus público todo mundo conhece. Jesus é a pessoa mais falada em todo o universo. Mas é a experiência. Falar é uma coisa, viver é outra. Jesus, pois é. Quem conhece Jesus Cristo conhece de verdade, teve uma transformação. Aí não tem volta. Conheceu Jesus, todo mundo conhece. Agora, Jesus Cristo é diferente. Só se conhece Jesus Cristo no secreto. Só se conhece Jesus quem viveu Cristo. uma experiência, quem teve uma transformação por ele, quem provou. Igual, sei lá, tô tomando esse energético aqui. Se eu falar pra você que é salgado, é igual como é que você vai saber se é salgado? É igual a revelação que Pedro teve. E quando a gente tem essa revelação... Que gosto tem esse energético aqui? Que gosto tem esse energético? Nem sei. Então, se eu falar pra você que é salgado... Se eu falar pra você que é salgado. Eu tenho que experimentar pra ver, né? Tá entendendo? Mas você sabe que é um energético, é da ONU e tal. E é um energético. Provavelmente, na tua cabeça, tu acha que é doce. E se fosse salgado? É. Então você só ouviu falar, mas quando você prova, você tem uma experiência. Pois é por isso que eu quero te falar. A diferença de Jesus... Conhecido o Jesus tá aqui, ó. Isso, aqui fora. Tá vendo? Aí, agora o Cristo, Jesus Cristo, ele tá aqui dentro. Então você precisa experimentar. Então Jesus Cristo é um acesso e uma experiência que você teve com ele, uma transformação. Jesus é Jesus público, igual você joga no Google lá e pesquisa o nome. É que existe alguma coisa que eu gosto muito da Bíblia. É que quando Jesus estava perguntando para os discípulos dele, quem as pessoas diziam que ele era? E alguns diziam, alguns dizem que tu és um profeta, que tu és o Elias, que tu és um enviado e tal. E Pedro teve uma revelação e falou assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus Cristo, ele é o Cristo, o Filho de Deus. Esse acessou. Aí tanto que Jesus fica impressionado com o que Pedro fala para ele. Fala assim, Pedro, a revelação que você teve não foi da carne, mas do Espírito. Uau. Ou seja, só quem é espiritual vai conhecer coisas espirituais. O natural não conhece o espiritual. Então, para você acessar Jesus Cristo, você tem que ser espiritual. Você tem que estar em espírito. Tem que acertar o Deus em espírito para acessar Jesus Cristo. Porque o natural é Jesus. O Jesus que salvou, Jesus o
lá do surf lá. Do surf, o Jesus que todo mundo fala. Mas o Cristo, só quem tem o Espírito Santo sabe diferenciar isso. Forte demais. É uma revelação, entendeu? Jesus outro Cristo nível de conexões. Revelação. Busquem esse outro nível. Tá. Tu já teve uma experiência sobrenatural com Deus? Várias, tenho direto. É um negócio muito louco. Tá. Qual a tua maior experiência, assim, que te marcou e que tu, assim... Essa aqui existe um Douglas antes e depois dessa experiência? Meu Deus do céu. Vocês sabem que eu já vou fazer quase 40 anos, né? Então eu já vivi algumas experiências nessa vida, né? Não parece. Experiências sobrenaturais, hein? Sobrenaturais. É absurdo. Tipo assim, visão... Por exemplo, eu morar em Balneário hoje é uma visão, uma experiência que eu tive com ele. Só que isso aqui, pra eu explicar pra vocês uma coisa sobrenatural... O que acontece? Sobrenatural é o que não é natural. Isso, que mudou minha vida. Então, vamos lá, há vários anos atrás. Eu perdi o meu pai com 8 anos de idade, ele morreu. E eu fiquei nisso, né? Vivi a vida inteira e vim para Balneário. E eu sempre fui uma pessoa que busquei muito Deus. Eu batizei, eu fui nas igrejas, fiz de tudo que você imaginar. E nunca senti uma conexão igual a gente está conversando aqui, igual eu converso com o povo em casa, eu nunca sentia isso. E eu buscava isso de todo o meu coração e não conseguia. Eu falei, meu Deus, o que está errado com a minha vida, que eu não consigo atingir isso? E eu fiquei mais de 20 dias meditando. Eu falei isso em alguns podcasts, é muito forte isso. Fiquei de mais de 20 dias meditando e não conseguia conectar. No 21º dia me veio uma clareza, uma experiência, meditando. Agora pensa, eu sou uma pessoa altamente acelerada. Pense em não pensar nada. Isso é meditação. Isso é um nível de clareza. Nessa meditação que eu fiz, eu consegui criar uma máquina do tempo. Voltei no passado, tinha um portão e uma criança com um carrinho vermelho lá esperando o pai e ele nunca vinha. E esse ciclo se repetia. E aí eu fui lá, peguei ele pela mão e falei assim, meu filho, vem cá. Você é amado, cara. Aonde você tá morando lá agora, você tá transformando muita gente, você tá fazendo coisas assim absurdas, você tá transformando as pessoas através da sua atitude, da sua energia. Você nunca mais vai precisar esperar seu pai aqui. Porque agora você tem um verdadeiro pai de conexão, entendeu? Aquela ali foi a mais forte de todas. Através daquele dia, a minha vida deslanchou. Porque eu finalmente consegui conectar com Deus. E aí eu entendi, porque você que tem a maior dificuldade de conectar com Deus, resolva o problema de uma vez por todas com seu pai. Se ele não é presente, se ele morreu, não sei o que aconteceu com seu pai. Resolva isso o mais rápido possível. Eu não tinha essa clareza. Eu tive que fazer uma regressão, uma experiência com ele para desconectar lá, porque o que acontece? Eu não conseguia conectar com meu pai porque eu estava vivendo a minha vida dos 8 anos de idade esperando meu pai. Ele falou assim, eu vou voltar. E nunca voltava. E aquele carrinho é a única coisa que eu tinha de lembrança dele. E eu fiquei preso lá. Aí eu trouxe aquela criança do passado pro presente, ele vive incrivelmente aqui agora, é um super-homem, ativadaço, entendeu? Todos os dias. E aí eu tive a minha experiência com Deus. Agora, tipo, eu trocar outras ideias, a gente tá conversando, a gente vai surfar junto, eu tô todo tempo com ele. Tô ajudando as pessoas, tipo assim, sendo muito usado de, sei lá, vou colocar alguns exemplos aqui. Tô numa ação, trabalhando. Aí Deus falou assim, ó, fala com aquela criança ali, tipo, você já falou eu te amo pro seu pai, pra sua mãe hoje? Aí eu simplesmente vou e faço. Porque antes eu era muito resistente. Deus falava comigo, eu falava assim, não, isso não é comigo, não, para. Tipo... Quem sou eu pra Deus falar? Eu tava com dinheiro na carteira, dá todo o dinheiro que você tem pra essa pessoa. Eu, não, que é sério isso mesmo? Por que? Esse cara nem merece, não. Eu tô me lascando aqui, trabalhando no sol, na chuva. Por que eu tenho que dar todo o meu dinheiro da carteira pra esse cara? E eu era muito resistente nisso. Hoje eu nem penso. Eu simplesmente vou. Aconteceu uma experiência recentemente lá em... Desculpa, te cortei, desculpa. Você é sensível à voz do Espírito Santo. Que bom. Agora, né? Parei de ser resistente. Pare de ser resistente. Meu Deus do céu. Mas cara, e o importante é que assim, ó, te cortei, desculpa. É que se eu não falar, eu esqueço depois. É que o Espírito Santo, ele é real. O Espírito Santo não é só a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus em espírito. E o Espírito Santo, ele é real por quê? Porque ele é o poder de Deus em nós.
ele é a promessa de Deus cumprida em nós, a promessa de Jesus cumprida em nós. Jesus falou que ele ia, mas que ele ia deixar um mediador, que ele ia deixar um consolador, e é o Espírito Santo. Claro, é Deus, mas é Deus em espírito, ou seja, o Espírito de Deus, o Espírito Santo que está em nós, e ele está em nós, e é incrível, ele habita dentro de nós. Só Agora, que como é que você nós só explica, precisamos como é que você explica acessar. essa experiência para pessoa de casa que não tinha noção igual eu? Eu não tinha noção, ninguém chegou para mim assim, Douglas, seguinte, tu não consegue conectar com Deus porque você não se resolveu com teu pai. Eu acredito. Como é que você explica isso? Eu explico da seguinte forma. O Espírito Santo, ele te deu essa revelação. Ele te deu esse conhecimento, não só conhecimento, ele te deu essa revelação. Por quê? Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo é que ele dá conhecimento pra gente, ele nos dá revelação. Então, assim, ó, ele te conhecia, então ele te deu isso. Às vezes a gente não fica impressionado com o que a gente fala. Ai, meu Deus, às vezes eu falo uma coisa que eu... Por quê? Porque não foi você, foi o Espírito Santo. E tu pode até pensar assim, ai, foi eu que fiz isso, mas não foi. Tudo foi o Espírito Santo que pegou na sua mão, te levou no passado, te desconectou com o teu passado e te trouxe para o presente. Para que você hoje possa ser quem você é. Então foi o Espírito Santo que pegou isso. Então assim, como que eu tive esse conhecimento? Não foi de você, foi o Espírito Santo que te deu. Porque ele é o próprio conhecimento que está dentro de você. Sabe? Ele é o conhecimento. Então assim, hoje assim, minha primeira foi sobrenatural. Por quê? Porque o homem natural não tem condições de fazer uma coisa dessa. Não consegue. Mas o Espírito Santo, agindo através de você, fez isso com você. Sim. Uma pergunta polêmica. Pergunta polêmica, isso é bom. Polêmica. Para as pessoas do mundo, que eu falo do mundo, pessoas que não estão na igreja, que não vivem propósito com Deus. Certo. O que tu acha do sexo fora do casamento? Sexo fora do casamento. Sim. Conceito bíblico, não, né? Até porque... Não, é pra você. Pra mim, se eu pudesse, seria casar virgem. Se eu pudesse, mas não foi assim que aconteceu. Lembra que eu fiquei desde os 8 anos sem criação de pai? Então eu não fui instruído. Eu não fui instruído num monte de coisa que eu tive que aprender sozinho. Tipo, sexo antes do casamento, o que eu poderia fazer, o que eu não poderia fazer, porque eu só tinha referência de mãe. E, inclusive, uma das coisas que começou a acontecer na minha vida foi pegar esse processo todo que eu perdi e entender. Por exemplo, uma coisa que eu tenho feito muito agora. Rosas, por exemplo, gosto de rosas. Por que os homens não dão rosa para as mulheres mais? Por que os homens não dão rosa mais para as mulheres? Porque não tiveram referência de quem desse para as mulheres? Entendeu? As mulheres amam receber rosa. Tipo, eu pergunto a cada 10 mulheres, 9 gostam de receber rosa. Mas por que não estão ganhando? Porque não foram treinados pelos pais. Tá, mas agora, já voltando à tua realidade, quem tu é hoje, o que você entende? O que você acha? Seria errado. Porque tu tá criando um monte de trilha com um monte de gente que não faz sentido. Entendeu? Sendo que você poderia estar vendo no propósito muito mais fácil canalizando sua energia e se casando. Eu também, na verdade, eu tenho certeza disso. Por quê? Porque, como eu falei, pra mim eu sempre vou pelo que a Bíblia me ensina, pelo que Jesus me fala. E o que Jesus fala? Que a Bíblia me fala que sexo fora do casamento é maldição. E, consequentemente, dentro de um casamento, dentro de uma aliança, ele é bênção. E assim, uma coisa uma coisa que marcou a minha vida foi eu entender realmente sobre isso. Porque assim, ó, eu sempre entendi que sexo fora do casamento era errado. Sempre entendi isso. E assim, mas mesmo assim, eu sabendo que era errado e que eu feria Deus, eu fazia. Certo. Sabe? Então eu lembro que eu fui no retiro em março. E na época eu namorava e tal. E eu lembro que o apóstolo, meu pastor, ele fez uma pregação sobre bênçãos e maldições. Está na Bíblia, que está em Deuteronômio 28, depois você lê lá, é muito incrível. São 16 capítulos, versículos, na verdade, para bênçãos e 56 para maldições. E um dos piores é o sexo. É porque é um negócio vinculado à carne. É que, assim, sexo é aliança, né? Aliança. Uma das coisas mais massas que você fala assim,
que eles vão se casar e se tornar uma carne só, né? Aí como é que é isso? De repente não é só pela questão do casamento, que através disso você vai ter um filho. Olha só que coisa massa. Quando você virar um só, o filho é a principal prova disso, porque tem um DNA dos dois. Se eu fazer um teste de DNA comigo, não vai ser compatível com o seu, mas se eu fizer com o nosso filho, ele vai ser 100% de nós dois. Pois um só. É engraçado que... Imagina agora você ter um filho com um, com outro, com um monte e tal. A bagunça que isso não vai virar. Não, e às vezes você... E uma das coisas que mais me marcou foi ele falou assim, a sua vida tá toda errada, cheia de... dando tudo errado, porque você tá transando com pessoas erradas. É forte. Imagina, porque você tá transando com alguém, você tá fazendo uma aliança com alguém. Porque sexo é aliança de sangue, aquele negócio lá é uma aliança de sangue. Aí todos os dias, por exemplo, aí você transa com alguém, aí tua vida tu tá cheio de demônio porque tu transou com uma pessoa errada. Tá, tu transou com alguém, com uma mulher, que ela tenha transado com um homem que transou com uma prostituta. Imagina tu tá com o demônio da prostituta, da mulher, do homem e mais os teus, porque tu também tá cheio de demônio. Imagina isso. Aí a nossa vida tá dando tudo errado, nossa cabeça tá doida, nossos pensamentos, tudo ruim, e a gente não entende que é por um simples nada a ver de um sexo. Eu vou só ficar com essa pessoa, nada a ver. Nada a ver, coisa nenhuma, nada a ver que você tá cheio de demônio aí e você nem sabe. Por quê? Porque você tá transando com pessoas que não é pra transar. Entende? É a escolha então, que você fez na vida, né? Então, toda cada escolha é uma consequência. Pois é. Aí as pessoas, por exemplo, tem que fazer test drive, as pessoas falam essas coisas, né? Cara... Porque, tipo assim, pensa comigo, pensa numa lógica. A pessoa, se ela tá casada em propósito, o que ela vai querer fazer? Ela vai querer agradar o teu cônjuge de tudo que é maneira. Claro que sim. E a questão do prazer, por exemplo, ele vai entender sobre você. Tem coisas que você gosta e tem coisas que você não gosta. Então não diz, eu casei e não deu certo. É que vocês não estão no mesmo propósito. Se eu falar assim, eu quero de tal maneira, de ponta cabeça, tu vai se adaptar e vai fazer. Do mesmo jeito que você fala assim, eu quero de jeito normal, e vai ser. Porque é um agradando o outro. Você não só um agora? Aí não existe negócio, vou fazer um teste pra ver se é legal, pra depois eu casar com você. Não, porque tem uma frase que fala assim, nunca leve pra cama quem você não levou pro altar. Ou nunca deixe levar pra cama com quem não te levou pro altar. Isso é muito forte. Uma das coisas mais fortes que eu aprendi também, que na nossa casa existe 2 altares. A mesa e a cama, porque são levantados. E quando a gente está transando dentro de uma aliança, o que está lá são os anjos do Senhor, porque Deus formou o sexo, ou seja, Ele está abençoando aquilo. É um negócio muito louco, é um tabu danado isso, né? E quando isso, né? Não, pois é. E quando você está transando com alguém que não é para você transar, quem que tá lá? Os bichinhos do diabo. Terrível. Eles que estão lá batendo palma pra você. Agora eu tô entrando na carne dele. Continue. Sabe? Então, eu isso é muito forte, quando você fala, isso tem muita energia nisso. Tu tem vontade de casar, então? Cara, eu quero casar. Quer casar, então já deixa o teu Instagram aí pra galera. Não, tudo bem, não é assim. Não é pra me casar. Não é casada do jeito. Não é isso. Não é passar qualquer um. Exatamente. Assim, quem tá vendo ali não é qualquer um. O cara que tá vendo esse tipo de conteúdo, ele tá buscando a mesma coisa que você. É que assim, ó, eu entendi uma coisa. É que assim, eu entendi uma coisa muito, muito incrível. Depois que eu renunciei ao meu relacionamento, que assim, meu Deus, ele era uma pessoa incrível. Eu entendi uma coisa, mais importante do que amor, porque amor é construído, certo. Você tem que ter união de propósito. Ou seja, não tem união de propósito. O pessoal que tá vendo em casa não entende o que é propósito. O que é propósito? Propósito de vida, do que você quer ser daqui, onde você quer chegar daqui tanto tempo, quem você quer se tornar, quem Sabe você a diferença de união e unidade? Não, fala aí pra mim. União e unidade. Por exemplo, quando a gente, sei lá, esse café aqui, ó, quando ele era grão, dentro de um saco, se eu cortar esse saco, vai um grão pra cada lado, né? Se eu fiz o café, ficou líquido. Agora ele é unidade. Se eu jogar, vai ficar todo mundo junto ali, ó. Então, unidade pode acontecer o que for, mano. O que for, igual quando você casa. Pode acabar o mundo, eles vão continuar junto. Isso é unidade. Pois é. Então, assim, eu como cristã, eu entendi uma coisa, que tem que existir propósito. Por quê?
Porque assim, não adianta o cara ser o gostosão, bonitão. Ele pode ser cheio do Espírito Santo, ele pode ser um cara que serve, ele pode ser um cara que tá na igreja, ele pode ser tudo, pode ser tudo isso. Só que eu tenho ministérios dentro de mim, eu tenho nações dentro de mim. Eu sou missionária, sou evangelista. Então não tem como eu casar com um homem que não tem isso dentro do coração dele. Tem que estar unido, tem que ser unidade, tem que ter o mesmo propósito. Sim, a pessoa tem que ter o mesmo propósito. Cara, ele tem, por exemplo, vamos pregar o evangelho em outro lugar, vamos nós dois juntos. Porque imagina que eu caso com um cara que não tem isso no coração dele. Como que vai ser? Vai ser ruim porque primeiro você não vai estar respeitando a pessoa. É muito ruim, tipo, você encontrar alguém e querer mudar a pessoa. Sim, pois é. A não ser que ela queira. E isso já aconteceu comigo, então, já. É um dos motivos, de repente, para a pessoa sair de casa o mais rápido possível. Porque imagina quanta crença, quanta coisa errada vem dos seus pais. Né? E como é que você respeita e honra eles? Deixando eles ser do jeito que eles são? Aí não tem como. Então, assim, por isso que é muito difícil, cara. Às vezes eu falo assim, meu Deus, acho que o homem que eu quero não vai aparecer assim. Vai. Mas eu acho que vai, porque você não tá criando a oportunidade. Eu falei, joga a oportunidade e fala assim, não é qualquer um. Não é qualquer um. Você sente quando é. E o que é pra ser seu vai vir até você, porque você tá criando essa oportunidade. Eu acredito que sim, entendeu? Só que sim. E aí você já tá deixando bem claro o que você tá buscando. Você tá filtrando, isso é ótimo, porque você não tá deixando aberto, vem qualquer um. Não. Fala assim, pra andar comigo você tem que ter a mesma linguagem, o mesmo propósito, a mesma união. Eu busco isso. Tem que falar a mesma língua. Tem que falar a língua espiritual. Se tu falar a mesma língua, vai muito longe, tá? Domina qualquer coisa. Porque se falar Cara, eu sou muito espiritual, então não... Às vezes as pessoas, que ele só fala de Jesus. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então você fala muito de Jesus... É isso aí. Por que você fala, você só fala de Jesus? Você só fala muito de quem você conhece, né? Isso é muito bom. E melhor do que falar é viver a experiência. Viver, cara, é viver. Lança mais uma pergunta aí. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui pra você. Vamos para a segunda gravação daqui a pouco, hein, pessoal? Fica aí, confere, porque é o podcast número 43 já, eu acho. Qual a próxima pergunta? Perdão. Pergunta sobre perdão. Muito forte, aprendi muito sobre isso esse ano ainda. Qual a importância de perdoar? Sabia que o perdão você só dá pra quem não merece? Pois é, ninguém merece, né? Ninguém merece. Tipo assim, nem nós mesmos merecemos. E ganhamos do mesmo jeito. Por que nós damos? Porque nós ganhamos. Então a pessoa que mais te fere, ela a que mais merece. Você pode ver que a pessoa que mais te honra e te ajuda, você não vai ficar pedindo perdão pra ela. Não faz sentido. Então perdão é realmente pra quem não merece. Não merece. É muito forte. E outra coisa, às vezes você não tá subindo na vida porque você tá pesado. Seu coração tá pesado, você tá pesado porque você tá carregando... Uma coisa é eu ficar aborrecido contigo hoje e ir embora e perdoar. Vou ficar livre, não tô carregando você, tô leve. Verdade. Agora imagina eu carregando a pessoa 8, 10, 20 anos com aquela mágoa. Toda vez que eu vejo a pessoa eu me sinto mal, assim, desgraçada, tá me devendo, fez mal pra mim, tomara que morra, não sei o que e tal. Tô carregando essa pessoa. Imagina você carregando uma, carregando outra, amargurado. E aí você não consegue sentir as coisas boas da sua vida, porque a pessoa tá dentro da tua cabeça sem pagar aluguel. É verdade. Então, libere perdão e voe mais alto. Eu costumo falar uma coisa muito legal sobre perdão. Uma frase assim, ó. Quando a gente libera perdão, a gente está liberando um prisioneiro. Que, na verdade, somos nós mesmos. Por quê? Porque falta de perdão, ela nos aprisiona, ela nos acorrenta, ela nos deixa preso. Então, não é porque a pessoa merece. É porque você quer se libertar. Então nós perdoamos não porque a pessoa merece ou porque nós somos bonzinhos, porque nós não somos bonzinhos. Nós perdoamos porque nós somos inteligentes. Por quê? Porque nós entendemos que se nós não perdoarmos, nós também não recebemos o perdão de Jesus. Essa é forte. Porque Jesus é muito claro quando ele diz que você não perdoar, também não receberão o meu perdão. Se vocês não perdoam os irmãos de vocês, eu também não perdoarei vocês. Ou seja, eu perdoo porque eu quero ser perdoado por Jesus. Não é porque você merece, é porque eu quero perdão do meu pai, sabe? Então é isso. Perdoa porque você quer... não consigo perdoar. Então eu sinto muito em te dizer que você não vai ser perdoado por Jesus. Não, e não amadureceu, né? Uma das coisas... Lembra que eu falei pra você que eu aprendi muito esse ano sobre perdão? Então, uma das coisas que antes eu ficava, assim, pesado, né? E meus amigos até falaram assim, cara, eu não sei como é que tu consegue estar no mesmo ambiente que a pessoa
e não mudar a tua energia, tu continua com a mesma energia, tipo, tudo bem e tal, a pessoa te ferrou muito, te prejudicou muito e você liberou perdão e continua e tá tudo certo. É porque eu não posso mudar quem eu sou só porque eu tô chateado com aquela pessoa. Eu só tenho que libertar e dar tchau. Seguir em frente, ser profissional. Então, pode colocar os dois no mesmo ambiente, que eu tenho que continuar sendo quem eu sou. Porque muita gente, por exemplo, as pessoas estão irritadas, eu sei que às vezes tem pessoa que não te desce. Então, você olha assim, eu não posso mudar quem eu sou, por causa de uma pessoa que está me prejudicando. Eu tenho que ser cada vez melhor, porque esse problema é meu, não é da pessoa. Eu não posso ficar carregando ela o resto da vida. É verdade. Lançar não é fácil, pergunta. Né? Não é fácil. Na prática é bem mais complicado, mas vale a pena. Vai por aí. Ela fez umas 300 perguntas. Escolhe aí o top 10 aí. Eu fiz umas 50. Não, na verdade, eu fiz umas 12 perguntas, só que a gente respondeu junto umas 5, na mesma pergunta. Muito legal. Essa é a linguagem. E aí? A última pergunta, né? Última pergunta? Mas já? Então tá muito light esse podcast. Tá, deixa eu ver aqui. Outra que eu quero ver aqui. Qual a importância da igreja na vida das pessoas? Primeiro, a pessoa tem que saber que ela é uma igreja ambulante. Ela igreja. Templo, onde a galera se reúne para adorar. Sim. É porque no meu mapa de mundo, no meu mundo, o que acontece? Eu tenho que saber que eu sou uma igreja. Aonde eu vou, eu sou a igreja. Um templo onde a gente se encontra, legal. Mas se eu não sou ativado isso, eu preciso de uma parede, uma coisa para eu estar ativo, isso é um problema terrível na minha vida. Não é sobre isso. Desculpa. Sim. Sabe? É que assim, ó, a gente pensa assim, eu sou a igreja. Nós somos o corpo de Cristo, não é? A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. Um corpo, ele funciona só com membro? Porque nós somos o corpo, você é o membro. Só que um pé sozinho não vai funcionar. Mas você sabe que você é um ser completo. Porque a cabeça... Você é um ser completo. A cabeça é Cristo e o corpo somos nós. Quer dizer que se eu for para um deserto e não tiver igreja, eu não sou igreja, então. Você não vai pro deserto, né? Não, mas só te fazer uma pergunta, uma analogia para você poder entender onde eu quero chegar. Mas aí eu tô falando aqui, na realidade que nós estamos. Por que a igreja é importante? A igreja é importante para quem está perdido, para quem quer comemorar, para quem quer falar a mesma linguagem, para quem quer fazer a mesma conexão, para quem quer estar num ambiente próspero. É muito importante o templo, não a igreja é as pessoas. Você tem duas pernas. Então, se você for pensar para uma analogia seguinte, tipo, para onde é o caminho? Quem é o caminho? Para onde é esse caminho? Sim, quem é o caminho? Quem é o caminho? É Cristo. E para onde é esse caminho? E como você vai conhecer a Cristo se você não vai encontrar quem pregue, quem fale Jesus para você? Se você for claro que é raro ter alguém, você teve a sua experiência com Deus, só que nem todo mundo vai ter, por isso que a Bíblia fala. Por isso que a Bíblia fala, como vão ouvir se não tem quem pregue? E como você vai aprender se não tem quem te ensine? E onde é que te ensina? Na igreja? É na igreja que ensina? Não só na igreja, a gente está gravando um podcast para ativar as pessoas. Mas tudo que eu aprendi foi aonde? Parabéns pra você teve acesso à igreja. Quem não tá tendo acesso à igreja, tá no TikTok, tá no Kawaii, tá no YouTube. Não, mas todo mundo tem acesso à igreja. Em toda cidade tem uma igreja. Toda cidade tem igreja, mas pensa comigo, você não respondeu a minha pergunta ainda. Aonde é o caminho? O caminho é Cristo, né? Sim. E pra onde esse caminho? É pra cima, pra direita, pra esquerda? Se você tá com Cristo, você descobre. Você descobre. Então o caminho é pra dentro. Onde Jesus está morando? Onde ele decidiu morar? É dentro de você? Sim, claro. Tá entendendo a analogia agora? Então, tô entendendo. Se você sabe que tem um Cristo que mora em você, que você é uma igreja, que você é completo, ajuda outras pessoas a levar elas para a igreja, a entregar a palavra, a entregar a mensagem, tu consegue viver muito melhor. Porque se o verdadeiro caminho não é Cristo, você descobriu que ele está dentro de você e você ativou isso, você será alguém. Então, na igreja você pode ir, sim, para pregar a palavra, para ativar pessoas, porque ele é um ambiente propício para isso. Para viver em comunhão, porque a Bíblia diz que não tem como ser igreja sozinho, tem que ter outras pessoas. Então, tem que ter outras pessoas, com seus irmãos. Você não falou que os melhores acessos que você tem é no seu secreto? Claro que sim. Conhecer Jesus de verdade é no secreto, só que é na igreja que nós aprendemos que buscamos Deus no secreto. Isso, mas sabe por que você consegue acessar mais rápido na igreja? Que muita gente, tipo assim, o cara que tá lá agora no TikTok rolando lá,
nunca teve uma experiência com Deus, ele nem sabe como é que é isso, como que ele vai ativar isso dentro dele? Entendeu? Porque pensa no seguinte, você vai lá, você sabe que tem alguma coisa, tem gente que chama aquela vozinha na consciência, tem gente que acha que tá ouvindo vozes, mas às vezes é a tua alma, Deus gritando dentro de você, pra você se ativar e você não se ligou ainda. Quando você descobrir que você é uma igreja, que o caminho é para dentro de você, um autoconhecimento, você vai estar ativo. Ativando, você consegue ativar outras pessoas, igual você. Com a sua palavra, quantas pessoas já me devem ter levado para a igreja? E por que lá dá certo? Porque lá é um terreno fértil. Sim. Entendeu? Tem um lugar você é uma da semente. palavra de Deus. Se você for levar para uma analogia natural, se eu pegar uma semente e colocar num terreno fértil, ela vai frutificar. Agora, se eu colocar num terreno onde não é fértil, não vai frutificar. É por isso que lá, por exemplo, em Rondônia de Otávio, eu era uma semente boa, só que num terreno que não era fértil. Por que as pessoas lá não me ouviam? Por que lá ninguém me patrocinava, ninguém estava nem aí porque eu estava pensando? Porque lá não era meu lugar. Muitas vezes você está dentro da sua casa, lá não é o seu lugar, já era para você estar com a sua vida, já era para você estar andando com as suas próprias pernas, já era para você estar ativado, assim, cara, eu tive a visão e eu vou. Simplesmente eu vou, porque a visão é minha. Eu tô indo, vai dar errado, vai, tô nem aí, vai dar certo. E tomar que dê errado mesmo, que se desse certo de primeiro, eu ia ficar lá naquela fase o resto da vida. Sabe, Douglas, eu saindo um pouquinho agora da igreja, em relação à igreja, que isso é uma coisa muito complexa, mas eu entendi a visão, eu entendi a tua visão, entendeu? Mas continuo não, contra, perfeito. Mas respeito, não é questão de contra, vamos lá. Não é contra, vou te fazer algumas perguntas, você vê se faz sentido pra você, vamos lá. Qual que é o caminho? Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Onde ele decidiu morar? Dentro de nós. Tá, e como é que você faz pra ativar ele dentro de você? Você tem que buscar Deus. Buscar Deus, tá. E você vai na igreja pra fazer o quê? Pra isso, não é? Então é importante a igreja. Então não importa, é importante a igreja, certo? Só que você não depende do templo pra isso, você tem que depender de você. Não, entendeu? Sim, isso aí sim, entendeu? E depois que você ativou isso, como que você faz pra se ativar todos os dias e ativar outras pessoas? Fazendo isso pra você. Que através da tua experiência, você fala assim, cara, essa pessoa tem algo diferente. Ela tá todo tempo sorrindo, ela tá todo tempo feliz. Qual é o segredo da felicidade dessa pessoa? Por que ela tem essa energia tão boa? Ela começa a ver Deus em você, ela começa a ver Jesus em você, porque tá tudo sempre dando errado, mas a pessoa tá bem com ela mesma. Tipo assim, ó, eu acho assim, a importância da igreja. A igreja é muito importante. O templo, a coisa, é porque, muito tipo importante. Assim, ó, eu, por exemplo, assim, cara, todas as vezes que eu estive destruída, mal, tá, eu fui na igreja, ouvi uma palavra, aquela palavra naquele dia estava direcionada exatamente porque eu estava sentindo, aquilo mudou a minha vida. A minha vida mudou por quê? Porque eu fui num retiro de jovens. Então, mas você não entendeu o que eu te falei no início. Eu falei assim, não é que a igreja não seja importante, a igreja é muito importante porque ali é um terreno fértil. Sim, mas sim. O mais importante, além disso, é ativar isso em você. Não, eu sei Quando você disso. entendeu que você é uma igreja onde tem duas pernas, que você está levando a palavra, você está levando a missão, top, você ativa várias outras pessoas que são igrejas, aí vocês vão comemorar num templo, ativar outras pessoas também que não têm a mesma visão, porque na igreja é um ambiente controlado com música, tem um ambiente propício para aquilo, tem um pastor que é instruído para poder te ativar. Vai ser muito mais fácil, só que tem muita gente que tem resistência com isso. Porque hoje a gente está num lugar muito fácil, a gente quer comer alguma coisa, tem um iFood. A gente quer beber alguma coisa, tá ali. A gente quer assistir alguma coisa, tá tudo ali, tá tudo acessível. Quer ficar com alguém? Tem Tinder, tem outros aplicativos. Tá muito fácil as coisas. Por que o cara vai se desprender da casa dele para ir para a igreja, muitas vezes fala assim, não vou porque vão me botar lá na frente. Não vou porque vão me julgar. Porque o meu estilo de vida é errado, eu tenho tatuagem, eu tenho piercing, eu uso roupa curta. Então, a pessoa já sai de casa desse jeito. Eu tô te falando de experiência que eu já falei assim, por que você não vai na igreja? Porque lá eles não aceitam que eu use batom. Isso é religiosidade, é diferente então, entendeu? Por isso que a pessoa que está vendo esse podcast vai ativar isso nela. Jesus condena a religiosidade. Jesus não gosta da religiosidade. Por quê? O encontro de a pessoa, Jesus gosta de eu vá desse jeito. Eu falo, claro que sim, Jesus quer que você vá do jeito que você tá, só não permaneça. Por quê? Porque não tem como conhecer Jesus e permanecer do mesmo jeito. Não tem como, eu conheço Jesus. Tá, tu conhece Jesus e permanece do mesmo jeito, com as mesmas práticas, com as mesmas falas, andando com as mesmas pessoas, vestindo as mesmas roupas, fazendo as mesmas coisas. Você não conheceu Jesus. Por quê? Porque o evangelho fala de transformação. E não tem como
conhecer Jesus, dizer que conhece Deus e continuar a mesma pessoa. Então é isso, entendeu? Vai do jeito que você tá. Se tá quebrado, vai do jeito que você tá quebrado. Porque lá é que você vai ser restituído. É sério, é por isso que é importante a igreja, porque você chega todo quebrado, cara, quantas vidas, quantas famílias chegaram destruídas, eu falo da minha igreja mesmo. Quantas pessoas doentes, feridas, estão lá restituídas, com uma família próspera, com uma vida próspera, ganhando vidas, sabe? Tudo que eu sou hoje é pela igreja. Pela igreja, pelas pessoas. Por quê? Porque na igreja tem alguém que cuida da gente, pega na tua mão e fala assim, eu vou cuidar de você, nós somos família, nós somos irmãos. No mundo não tem isso. Não vai ter. Então, assim, a igreja é para isso, a igreja é para ser um com os meus irmãos, é para ser ajudar, é para pegar na mão. Mãe, tá triste, eu vou orar por você. Vamos sair juntos, vamos cuidar um dos outros, vamos ser família. A nossa igreja é assim. A família do reino, a minha igreja, nós somos assim, nós somos família, cara. Assim, é família do reino, por quê? Porque tem realmente a família. Lá ninguém é sozinho. A família é um negócio muito forte, tá? Ninguém é sozinho. Lá nós pegamos na mão dos outros, ajudamos uns aos outros, sabe? Então, assim, é realmente a família. E eu de verdade, no fundo do meu coração, eu não sinto saudade da minha terra, das minhas coisas. Mas não vai. Eu não sinto, mano. Por quê? Porque aqui Deus me colocou, me implantou em um lugar que eu falo assim, nossa, não é porque eu moro em Balneário, que maravilhoso morar em Balneário, mas é porque eu estou implantada em um lugar onde realmente não é só uma igreja, é a minha família. Lá eu tenho um alimento, eu tenho amor, eu entendo verdadeiramente a palavra de Deus, eu tenho o poder de Deus, eu vejo pessoas sendo curadas nos meus próprios olhos. Lá na minha igreja tem ex-cego, ex-surdo, ex-cadeirante, ex-pessoa que andava em cadeira de roda, tem ex-tudo, e você não vai encontrar isso no mundo? Não vai, você não vai encontrar isso bebendo, você não vai encontrar isso fazendo nenhum outro lugar, não sei lá, porque é lá que está a palavra de Deus. E a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir, a palavra de Deus. E onde que você ouve a palavra de Deus? Eu sei que tem muitas pessoas que vai pregar no Instagram, que vai falar o que nós estamos falando aqui. Só que o mais importante da nossa vida, cara, vai para um templo, vai congregar, sabe? Vai ser família com alguém. Porque vai mudar totalmente a sua vida. Essa aqui que está aqui falando com vocês é alguém que foi transformado dentro de um templo, dentro de uma igreja, que ouviu mensagens que até hoje mudam a minha vida, sabe? Tá triste? Parabéns. Vai no templo. Você é uma igreja completa agora. Sabe? Agora de você fazer, você falou que é missionária, né? Agora é hora de você fazer as missões agora. Porque eu aprendo isso. Sabia que dá pra você montar a sua igreja agora também? Não. Se você pensa comigo, você aprendeu tudo lá, ou tá aprendendo ainda? Não é sobre isso. Você já aprendeu tudo ou tá aprendendo ainda? Cara, eu não aprendi tudo. Claro, então, sabe por quê? Então continue. Sabe por quê? Porque eu tenho muita coisa para aprender. Então, e todos os dias nós aprendemos coisas novas. Sim, então, onde assim, eu quero chegar com essa pergunta? A intenção dela. É igual, por exemplo, por que eu ficava assistindo os caras antes para eu poder ser ativado para estar com o resultado que eu tenho hoje? Por que eu já não estava fazendo o que eles estavam fazendo? Igual esses conteúdos. Como que um cara lá de Mudando é fudido, já gravou mais de 40 podcasts, escreveu um livro, já lançou não sei quantos vídeos, ajudou mesmo gente, montou empresa, montou marca própria. Como é que eu consegui fazer tudo isso? Deixa eu te falar uma coisa. Eu não nasci para formar uma igreja. Sabe por quê? Porque eu não nasci para ser apóstola. Apóstolo. Você não falou que ia ser missionária? Isso não é formar uma igreja. Missionária é alguém que vai em todo lugar falando de Jesus. Eu pensei que o missionário ia nos locais, treinava mais gente, ativava pessoas e montava uma igreja. Isso é mestre. Isso é mestre. É pessoas mestre. que treinam, pessoas que ensinam é mestre. Pessoas que formam a igreja são apóstolos. Missionários, evangelistas. Missionários só passa, não cria. Sim, não cria. Eu não nasci para me criar uma igreja. Sabe por quê? Por exemplo, por isso que tem os 5 ministérios. Existe o apóstolo, o mestre, o pastor, o evangelista e o profeta. Por exemplo, por quê? Porque o apóstolo, ele é o cabeça. O apóstolo é que vai formar a igreja. Eu não nasci para ser apóstolo. Por quê? Porque apóstolo... Se Deus falar contigo hoje, tipo assim... Eu entendo que não é de Deus. Eu entendo que não é de Deus. Mas se ele chegar e falar assim... Não, ele não vai falar porque ele não vai falar porque eu não estou preparada para isso. E ele sabe que eu não nasci para isso. Mas você já se imaginou algum dia? Não me imaginei, por quê? Porque eu não nasci para ser, por exemplo, a igreja daquele. Não. Não é a igreja daquele, é uma igreja... Um exemplo que eu estou te dando.
Não, entendeu? Agora, se, por exemplo, Deus me enviar para um lugar e para mim, por exemplo, tomar de conta da igreja em tal lugar, por quê? Porque a nossa igreja é uma igreja de nações. Então, 50 nações vão ter igreja família do reino. Agora, se direcionado pelo meu apóstolo, um dia ele fala assim, filha, você vai cuidar de igreja em tal país, em tal lugar, aí sim eu vou, mas para mim sair da minha igreja, sair de dentro da direção da minha igreja, da cobertura apostólica do meu apóstolo, para ir para dentro de uma igreja, tá errado. Eu estou errando com Deus. Já pensou em montar uma cidade e ajudar Eu estou uma cidade errando. carente, por exemplo? Já pensou em algo assim? Você está falando fazer Missões, tipo assim, é igual, por exemplo, você vai num ponto, as pessoas não têm nem água. Eu acho, tipo assim... Isso é incrível. Eu acho incrível, entendeu? Eu tenho muita vontade de fazer isso. Sabe que isso posse de água, energia, alimentação... Cara, foi um pastor na igreja... Foi um pastor lá na igreja... Incrível, ele saiu da Angola, ou saiu de mim... Onde foi que ele saiu, meu Deus? De uma cidade aí pra cima, e ele foi pra Angola. Chegou na Angola, chegou numa cidade... Cara, a cidade não tinha nada. Se tu visse, não tinha água para beber. A água era podre. Ele tá revolucionando a história da Angola. Com o quê? Com o que Deus deu para ele. Ele tá cuidando de vidas, tá trazendo água, tá formando casas. Se tu vê, a coisa mais linda. Isso tu aprende como, Douglas? Se não tiver dentro de alguém que vai te dar uma direção... É dentro da igreja, sabe por quê? Porque é na igreja que você vai receber intercessão de mãos. Porque a Bíblia fala que ninguém é a profeta apóstolo sem alguém dizer, eu te unjo como profeta, eu te unjo como apóstolo. Entendeu? Então, assim, você precisa estar na igreja para você receber essa unção. E é na igreja que você recebe a unção. Você não recebe a unção de qualquer pessoa na rua. É de alguém que é direcionada por Deus. Isso eu entendi pra você. Mas, por exemplo, eu recebo muita mensagem, as pessoas mandando, por exemplo, pessoas que não querem ir na igreja. Como que você ajudaria, agora é um corte muito bom de podcast pra você, como você ajudaria as pessoas que não querem ir na igreja por algum trauma, alguma trava, algum como é que você falou, religioso, que, tipo assim, o cara faz assim, tipo, eu não suporto crente. Como que você ajuda essas pessoas sem ir na igreja, ativando ela que ela é uma igreja ambulante? Ela tem uma igreja sobre ela não vai ser uma igreja ambulante se primeiro ela não conhecer Jesus e não tirar a religiosidade da cabeça dela. Tá, e como é que ela faz isso? Então você é uma igreja. Não, igreja não é religiosa, igreja não tem esse tipo de coisa. Então você não é igreja, entendeu? Então você precisa entender isso, ter esse conhecimento. Não vou na igreja. Então começa a ler a Bíblia. Eu posso orar por você? Então, nesse conceito está dizendo o seguinte, por exemplo, aqui, tá? Para a pessoa que não quer ir na igreja e quer ter uma comunhão com Deus. Se eu perguntasse para ela assim, quem é você? Se eu perguntasse para você, quem é você? Eu posso te falar, se eu não tivesse ido na igreja, tivesse tido essa revelação, eu não queria saber quem era eu. Como é que você descobriu quem era você? Quando eu estive na igreja ensinando tudo que me foi ensinado e busquei a Deus no meu secreto e tive essa revelação. E quem é você? Eu sou Keiliane, filha de Deus, uma mulher que é grande no céu e na terra, que faz o diabo ter muita raiva, sabe? Essa sou eu. Sou filha de Deus, nação eleita, povo exclusivo de Deus. Nasci para vencer, para fazer o diabo passar muita raiva. Isso sou eu. Muito bom. Se eu tiver dúvida, você pode ir em Gênesis 1:26 e ativar isso também na tua vida, né? Quem é você? É o que Deus falou que você é. Eu tive que tatuar isso no meu braço para não esquecer nunca. Todo dia quando eu agora você tá ali, Gênesis 1:26. Opa! Vou já ler. É muito forte. Sabe? Então é isso. A Bíblia diz que nós somos geração eleita. Se você, lembra aquele negócio, o que falaram de você, o que os seus pais falaram de você? Por exemplo, seu pai tem uma criação, sua mãe te deu uma criação, aí você vai com aquilo na cabeça, por exemplo, assim, sei lá, o seu pai falou que você era um bandido. E aí você ficou com aquilo na cabeça e você virou realmente um bandido. Só que aí você não sabe por que ele falou isso de você. Talvez o seu avô falou isso pro seu pai. E aí como é que você corta uma maldição hereditária? Descobrindo que Deus falou de você. Então lá, Gênesis 1:26, o que Deus falou de você? Você é imagem e semelhança de Deus. Você tem noção do que é ser um Deus na Terra? Se você é imagem e semelhança de Deus, você é um Deus na Terra. Tá. Que você nasceu para governar sobre todas as coisas. Que você é próspero. Tá, mas não é só isso, é fazer a vontade de Deus, né? Fazer aquilo que Deus manda você fazer. Então, aí chega... Imagem parece com Deus. Tipo, a afeição, aquela afeição, Deus me fez. Mas assim, tá.
Agora, semelhança é quando você faz aquilo que Deus mandou você fazer. Não só, eu nasci, tudo bem, você nasceu para governar, por quê? Porque Jesus, ele veio para restituir isso pra gente. Porque... Então, mas aí como é que você explica isso pra uma pessoa que ela não sabe quem ela é? Igual, por exemplo, tu tem uma herança e não sabe que tem essa herança. Cara, como é que você explica isso pra pessoa, tem entendeu? que explicar pra pessoa que ela tem que buscar conhecimento com Deus, com aquela... Mas, mano, toda pessoa que vai buscar Deus, ela vai querer ir na igreja. Porque ela vai querer um lugar pra ensinar aquilo pra ela. Ótimo. E não é todo mundo que ensina em qualquer lugar, sabe? Por isso que eu falo, muitas pessoas vão ter conhecimento, mas poucas vão ter revelação. Busquem experiências, então. Então, Vivência. assim, como você é batizado com o Espírito Santo se você não sabe o que é o batismo no Espírito Santo? E onde que vão te ensinar sobre o batismo no Espírito Santo? Num templo, não é? Não é na igreja? Então, a igreja é muito importante. E estar em comunhão com seus irmãos é um mandamento de Deus. Deus mandou isso, tá? Deus mandou. Então, assim, eu conheço Deus, mas eu sou a igreja. Você não é a igreja, porque a igreja ela tem os membros, e você não é membro sozinho, não. Você não é um corpo sozinho, você precisa de outros membros para se tornar uma igreja. O cabeça é Jesus. Voltamos à conversa inicial lá de novo. E se hoje não existissem as igrejas, como é que seria? Então, cara, a pessoa só é igreja se tiver um templo, então. Cara, se não existisse, Deus ia dar um jeito para existir alguma coisa. Mas já deu um jeito. A gente fala a pergunta do início, ó. Tu não pegou o ninho do negócio ainda, ó. Pensa comigo numa lógica. Qual que é o caminho? Jesus. E para onde esse caminho? É para cima, para dentro, para baixo, para direita, para esquerda? Cara, você tem que buscar o caminho para viver com Jesus, fazer as coisas. E aonde ele tá morando? Aí você vai falar dentro de você? Você ativou isso? Tá. É isso que eu tô te falando. Tá Você tá limitando as pessoas que estão vendo o podcast a só buscar a igreja. Ele não tá buscando a principal coisa. Eu sei que elas vão ser ativadas lá dentro. Só que você tem que entender que tem pessoas que têm limitações. Por exemplo, a Angola não deve ter nem casa direito, quanto mais uma igreja. Se eu falo pra ela que ela depende de uma igreja... Tu imagina que lá não tem... Novamente, voltamos à ideia do deserto de novo. A pessoa tá dentro do deserto, não tem nem parede. Se ela não descobrir... Mano, ela vai morrer no primeiro... Ela vai morrer no deserto. Por isso você tem que ativar. Ela fala assim, essa parada tá tudo dentro de você. Você é capaz de fazer tanta coisa, só que você não ativou isso dentro de você. Você não acredita em você mesmo. Você não pode limitar as pessoas pela sua experiência, entendeu? Você tem que ativar elas e você tem que saber que você é um ser completo. O que acontece? Você já reparou que a gente é uma cópia fiel da Terra? Quanto por cento de água tem na Terra, no planeta? 70? Quanto por cento de água tem num corpo humano? 70? Olha só, né? De carbono. Tá, e como foi que nós somos formados? Você é uma mini Terra. Pensa comigo. Você é completo, você é um ser completo, não tá te faltando nada. Só que o que acontece? Você não está usando o que foi ativado ainda. Por exemplo, ouro. Tem gente que é ouro a flor da pele, é um talento para cantar, para dançar, para se conectar com Deus. É a flor da pele. Ela não teve que escavar, ela não teve que pagar o preço. Pegou a visão do negócio? Nós estamos levando para outro nível, outro nível de conversa. Outro lado, outro nível. Douglas, você tem que ver que as pessoas são ser completos, só que elas não sabem disso. Lado, entendeu? Não sabem disso. Se você sabia que nem todo mundo é chamado filho de Deus, nem todo mundo é filho de Deus, sabia? Só se ela não quiser, porque ela nasceu para isso. Pois é, mas nem todo mundo vai querer. Então é por isso que existe livre-arbítrio. E sabe quando é que você é chamado filho de Deus? Quando você confessa que você é filho de Deus, como? Publicamente. Aí tá, e você vai aqui no meio da rua e você tem um monte de gente aqui bebendo, fazendo um monte de coisa em balneário, aí a pessoa grita: eu sou filho de Deus. O que? Não. Por isso que é importante a igreja, porque a Bíblia diz: confesse, para me confessar publicamente, eu te honrarei diante do meu Pai. Ou seja, você tem que confessar publicamente que você aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. E onde é que você faz isso? Entendeu? É por isso que é importante, sabe? Claro que todo mundo vai ter... Vamos lá de novo, novamente. Imagine um cenário onde não existe igreja, mas uma pessoa conversa com ela e fala assim, ó, amigo, seguinte, para você ir para o céu hoje, tu vai precisar de uma chave, tu vai precisar de conectar com Deus, tu vai ter que falar que você pra crê. Ela ir pro céu, ela só igual, por exemplo, tava lá na cruz. Aí ela 3 pessoas, presta atenção na lógica, olha a analogia. Tava lá na cruz, um bandido, um Jesus sangrando lá,
E ele falou assim, um acreditou, o outro ficou zombando. E aquele que tava lá falou assim, cara, eu conheço ladrão. Jesus não é ladrão. Esse cara, o cara quando é bandido, ele conhece o outro. Ele olhou assim, lembra de mim quando estiveres no paraíso. Não tinha igreja ali, Vi, era só Jesus e ele. Não tinha igreja, ele estava pregado numa cruz. Ele tava com Jesus, mano. Então. Tá entendendo? Eu tava com Jesus. Você tá se limitando. Não, Você mano, tá se limitando. Tá eu se não estou limitando, eu estou falando a importância da igreja para as pessoas. Em nenhum momento eu tirei importância, presta atenção. Entendeu? Mas em nenhum momento eu acho muito. Ó, inclusive, a igreja. Aqui a pergunta era sobre a importância da igreja para as pessoas. Muito importante. Então. Mas pra vamos mim. para a próxima pergunta, gente. Meu não amor. Tá aguentando a pressão, velho. Vai, joga a última pergunta aí. Vamos para a próxima pergunta. Nossa, próxima pergunta, vai. Porque assim, ó. Vai acabar passando mal aí. Eu vou passar mal, eu vou infartar. 3 meses depois, ela. Douglas do céu, eu tive uma clareza aqui. Não, sabe vai, por quê? Porque eu não faço nada sem direção do Espírito Santo. Vai, lança só a última pergunta. E pergunta. o Douglas ainda vai ter essa revelação que eu tenho ainda. Tá certo. Porque ele tem conhecimento, é diferente. Tem vivência, experiência. É conhecimento, é diferente. Quando você tem uma revelação em cima do conhecimento, entendeu? É diferente. Você vai ter isso, eu creio. Claro que sim, vai. Eu creio. Lança só. Nossa, aquela saideira, aquela forte, a pesada, a mais forte de todas agora, né? Pra pessoa que tá assistindo esse podcast, meu Deus do céu, virou um debate o negócio. Deus é um Deus de relacionamento. Sim. E porque nem todo mundo se relaciona com ele. É aquele negócio que eu te falei, novamente. Esse energético aqui, se tivesse escrito Deus nele, você tá lendo que tá escrito Deus nele, né? Se eu te falar que é salgado, esse aqui, você vai ter que provar pra descobrir, né? É igual relacionamento, igual conversa. Lembra que eu falei pra você que eu tive um problema terrível com meu pai, eu não sabia, eu não tinha consciência disso. Para resolver esse problema, primeiro você tem que ativar a consciência. Fala assim, tem uma coisa errada, eu preciso resolver. Mas como? Primeiro passo é descobrir, ativar a consciência daquilo que você tem um problema com aquilo. Se você não ativar, tanto faz como tanto fez. Igual um cara que é bêbado, mata o outro, ele não tem nem, tá nem aí, não tem nem consciência disso. Ele não sabe o que isso vai causar. Quando você ativa a consciência e vai atrás da resposta, aí sim dá certo. Aí você vai ter uma experiência e através da experiência vai ter uma convivência. Entendeu? Igual, não te conhecia. Vou tendo uma consciência contigo, igual na conversa que eu tive contigo aqui, claramente eu dependo da igreja, senão eu não sou ativado. É a experiência que eu tive contigo. Eu dependo da igreja, eu não dependo, porque eu sou uma igreja. Não, você não depende da igreja, você depende de Jesus, mas pra você conhecer mais de Cristo, você precisa. Entendendo? Você tem que estar na igreja, mano. Sim, beleza. Concordo contigo. Só que eu não dependo da igreja, eu não, sou a igreja. Não. Entendeu? Essa que é a questão. E outra, eu vivo muito. Então, por exemplo. Não, você não é igreja, você é um membro da igreja. Tá bom, então. Vai. Mas é sério, porque a igreja somos um conjunto. E para ter a igreja precisamos de vários. Ou seja, você é um membro da igreja. É sério. Tá, depois você vai estudar sobre isso aí, você vai ver. Vou estudar e vou viver sobre isso. Cadê o fundamento daquela pergunta que tu mandou ali, pra eu poder entender? O quê? Tu falou sobre relacionamento. Sobre relacionamento com Deus, assim, porque assim, as pessoas elas pensam que Deus é só alguém que você vai lá e faz uma oração e tchau, entendeu? Mas Deus, ele gosta de se relacionar com a gente, ele gosta que a gente converse com ele como a gente está conversando, porque oração não é apenas um momento que você ir lá fazer as suas petições para Deus. Oração é um momento que você vai se conectar com Deus. E eu sempre falo assim, ó, não tem como você... E sim, agora vai entrar a importância do secreto. É claro que um secreto é importante, é claro que você estar sozinho com Deus é importante, sabe? Isso é muito importante. Por quê? Porque Deus ele vai se manifestar no público aquilo que ele manifesta a nós no nosso secreto. Então você vai manifestar no público de Deus aquilo que Deus manifesta a você no secreto. E assim, como que a gente vai conhecer alguém se nós não passamos tempos com ela? Como que nós vamos conhecer alguém se nós não conversamos com ela, se nós não tiramos tempo para ficar com ela? Eu quero namorar com alguém, mas só que eu converso com a pessoa uma vez na semana e não... E eu vou saber, eu não sei os gostos da pessoa, eu não sei o que a pessoa gosta de fazer, eu não sei nada da pessoa. Então eu só dou uma ligadinha para ela e aí tudo bem, tchau.
você não vai conhecer essa pessoa. É a mesma Vou forma. passar uma coisa muito Meu forte agora Deus. sobre oração, então, agora, por exemplo. Sim, um dos erros, claro que você que tá vendo esse podcast nunca cometeu esse erro, né? De tá lá orando, tá top, falando e falando, e aí a tua oração, Deus tá falando assim, não, beleza, isso eu sei, tá, isso aqui também sei. Tá, agora aí você termina a oração e sai correndo. Você não ouve. Pois é, você não espera Deus Você não falar espera. com você. Eu tipo assim, obrigado por esse dia, Obrigado, tchau. Jesus, pô, dorme. Aí você... Não, mas eu queria falar contigo. Aí no E outro dia, você não troca ideia. aí no outro dia você, ai, Jesus, não fala comigo. Como que Jesus vai falar Claro contigo? que vocês não fazem esse tipo de coisa, né? Óbvio, né? Certeza, né? Não, eles não fazem. Eu fiz e não recomendo, porque é um negócio muito louco. Por exemplo, você, tipo, ele, tá, beleza. E aí, geralmente eu vou colocando agora um paralelo na minha vida e falo assim, tá, Deus, e aí, como é que é isso aqui? O que você faria numa situação dessa? Trocar ideia mesmo, tipo assim, Não, cara, esses dias eu tava no mar. Deus é nosso amigo. Então, Jesus mas Cristo aí, é nosso amigo, então, entendeu? quando eu rompi, eu entendi. Mas e a galera que não rompeu isso, não ativou isso? Pois é. Pensa comigo na lógica, eu tava lá, bem de boa, no mar ali de Balneário, de repente, parei, fui trocar uma ideia com Deus, falei, meu Deus, cara, que experiência massa, né, tá aqui, sei lá. Antes eu não tinha esse tipo de acesso, né, aí ele falou assim, tu lembra lá em Rondônia como é que é, você se matava pra ver se conseguia dar uma volta de lancha, de jet ski naquela água barrenta, não sei o quê. Olha o que eu queria pra você, velho. Não, mas eu nem imaginava que ia ser assim. Então, é isso aí, então, tá aí, ó. Não, é tipo, ontem eu também fui no mar, eu fiquei lá, geralmente quando eu vou pro mar, eu não levo o celular, não levo nada, né? Isso Então, é muito bom, que você desconecta de tudo, velho. eu fico dentro do mar, assim, eu fiquei dentro do mar, eu fiquei, ô Espírito Santo, obrigada. Eu fico olhando assim, eu fico, nossa, eu olhava um mar pra mim, era só, tipo, nos livros, nas novelas, nas coisas, na TV. É muito surreal, E eu né? falo, nossa, obrigada, Espírito Santo, obrigada, que o Senhor me trouxe aqui e tal. Então, assim, eu olho pra Balneário, assim, e eu vejo a mão de Deus na minha vida, sabe? Eu olho pra Balneário como uma cidade do avivamento. Não, é uma cidade muito próspera. Essa questão das crenças, igual dos seus amigos, assim, a cidade de Balneário tem muita... Eles não conhecem Balneário? Não é questão disso, é que a pessoa, para ela achar... O cérebro da gente só tende a coisa negativa. É verdade. Então ela vai falar mal mesmo do local, só que você esquece que em todo local tem isso. Sei lá, Balneário tem o quê? Muita putaria, é fácil, bebida e festa e balada. Tá, e na tua cidade não tem. Não tem coisa errada, é tudo certo lá, é um céu a tua cidade, né? Pois é. Todo lugar tem, só que o que você escolhe para sua vida? A grande diferença que eu acho que de Balneário é qualidade de vida, o acesso é muito bom e você tem que selecionar, as oportunidades, tem muitas oportunidades, você vai selecionar, você tem tudo potencializado do que você teria na tua cidade interior. É verdade. E aí você decide, o ruim de você estar na cidade de interior é que você fica limitado, e aqui você não tem esse limite. É verdade, aqui você... E em todo lugar tem coisa errada. O mar é o limite de Balneário. E tipo assim, eu assim, se você, por exemplo, eu e uma amiga minha, a gente fala assim, eu olho para a história de Daniel na Bíblia, e Daniel, ele era um jovem de Israel que ele foi de Judá, que ele foi levado para Babilônia no tempo do cativeiro e tal. E ele e 4 amigos deles, ele e mais 3 amigos, na verdade, foram levados. Só que ele foi levado para Babilônia. E Babilônia fala de quê? Fala de prostituição, fala de coisas ruins, Babilônia fala. Uhum. Só que Daniel, ele estava na Babilônia, mas ele não se deixou corromper pela Babilônia. Ou seja, eu estou em Balneário, vejo tudo isso aqui, só não me deixo corromper pelas coisas que Balneário me oferece. Porque eu entendo que eu tenho algo muito maior do que o que Balneário me oferece. E que nada nesse mundo vai me tirar. Só se eu quiser mesmo, mas eu não quero. Ou seja, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Ou seja, eu estou em Balneário, eu abro minha janela, eu vejo gente bebendo, eu vejo gente fazendo todo tipo de coisa errada, aqui, ainda mais agora na temporada. Mas eu entendo que eu sou como Daniel. Eu não estou aqui para me corromper, mas eu estou aqui para ser a diferença no meio dessa geração. Não perder tempo com isso, tipo, não dá. Não vale a pena. Uma das coisas que vai transformar a sua vida, você vai ficar mais leve, é não preocupar com a vida dos outros. Eu olho um monte de coisa errada em voz de mim e falo assim, tá, tchau. Eu me preocupo. Antes eu queria muito bem das pessoas, e por querer muito bem das pessoas, eu me prejudicava.
Quando é que você descobre que tá fora do propósito? Quando você tá tirando de você para dar pro outro. Sim. Aí é o limite. E aí é tchau. Não tem mais o que conversar. Eu, assim, ó, não vou mentir. Eu fico triste quando eu saio nas ruas e eu olho e vejo jovens, assim, sabe? Quantas pessoas novinhas, assim, se destruindo, fazendo várias Agora coisas. um paralelo para isso. Você quer ouvir um paralelo forte para isso? Você falou assim, eu saio, eu fico triste por ver pessoas, não sei o que e tal. Agora imagine Deus olhando para você. Pô, minha filha, podia estar fazendo mais, né? Ativando mais as pessoas, vivendo mais no meu propósito, né? Eu também fico triste com você. Porque eu te criei igual eu, cara, na Terra. Você é uma deusa na Terra. Por que você não tá sendo? O que tá faltando? Então, é muito ruim você julgar as pessoas, porque você tem que ter compaixão, não dó. Não é, isso não você é... Você falou que ficou triste. Não, eu fico triste por quê? Porque o meu coração está alinhado com o coração de Deus. Deus está lá de cima, ele está vendo, e o coração, ele não está feliz, ele está triste. Ele está triste. Então, eu também fico triste, mas eu... Entendeu? Só que você não pode deixar isso te corromper. Não deixo, mas assim, ó, eu fico triste por quê? Porque eu fui gerada pra sentir a dor dos outros. A dor que muitas das vezes as pessoas elas não vão sentir, mas eu sinto. Douglas, eu tenho uma sensibilidade com Deus, com o Espírito Santo, de que eu olhar pra ti, eu sei que você tá bem, eu sei que você não tá, mesmo que você não me fale, porque eu olho como Jesus te olharia. Então, quando eu olho para o jovem aqui, eu não estou me preocupando com a vida deles. Eu não tenho nada a ver que eles fumam, que eles bebem, que eles falam. Nada a ver. Só que o meu coração dói, sabe por quê? Porque eu sinto mal, porque eu queria que todos eles experimentassem o que eu experimento. Que todos eles vivessem o que eu vivo. Que todos eles conhecessem o Deus que eu conheço. É isso que eu te falei, velho. Por isso a importância desse podcast, tá? Tá entendendo agora onde eu quero chegar? Então, assim, ó. Mas como é que você faz pra pessoa... Tipo assim, a pessoa ela tem que saber que ela é amada. Como eu falo pra pessoa que ela é amada, sendo que ela nunca nem provou isso? Ela não teve isso dentro de casa. Os pais delas não amavam ela, os parentes, os amigos que falam que é amigos não estão. Como é que você faz isso? Falando pra ela que Jesus morreu na cruz por ela. Só que ela não tem nem noção, ela não quer ouvir isso. Ela vai ouvir a bebida que tá deixando ela dormente. Como é que você vai fazer pra pessoa sentir que ela é algo especial na Terra, que ela tá desperdiçando a vida dela? Cara, tá entendendo? Ontem eu tava na praia. Peso disso? Eu tava na praia. Então, assim, ó, cara, ter ministério não é fácil. Ir lá e fazer a diferença, falar de Jesus para as pessoas, não é fácil. Nem todo mundo vai fazer isso. Mas é para todo mundo fazer, porque a Bíblia fala: façam ide por todo, façam discípulos. E é ruim você. Por isso, ó, entra mais uma questão da igreja. Por isso, como que eu vou pregar o evangelho para a pessoa, falar de Jesus para a pessoa, se eu só falo e vou embora? Eu preciso cuidar dessa pessoa. Jesus me mandou fazer discípulo, não mandou só apenas ir lá e pregar. Eu já penso totalmente diferente. Eu só tenho que cuidar de quem quer ser cuidado. Eu não posso obrigar a pessoa, porque eu estou interferindo no livre-arbítrio dela. Pois é, sim, mas as pessoas que querem ser cuidadas, como que eu vou cuidar delas? Fazendo perguntas, eu acho. Por exemplo, você tá bem? Sim, tudo isso sim. Aí a pessoa, não, eu tô com tal problema. Tá. Aí o que tu vai fazer para resolver? Você precisa acompanhar aquela pessoa. Porque quando um recém-convertido, por exemplo, ele precisa que alguém acompanhe ele. Ele precisa que alguém segure na mão dele. É igual um bebê. Quando a gente se converte, é igual um bebê que precisa de que a mãe cuide, dar banho, fazer tudo. E nós, recém-convertidos, nós precisamos de alguém que segure na nossa mão e fale assim: eu vou cuidar de você, vou te ensinar os primeiros passos com Jesus. Até ver que aquela pessoa está firmada e possa fazer o mesmo que nós faz, entendeu? É por isso que Jesus pede pra gente fazer discípulos. Você nunca gravou um podcast, né? Não? Então tá vendo o peso do que você tá soltando de conteúdo agora e o tanto de gente você vai impactar com esse vídeo, né? Porque, desse podcast ele vai sair vários cortes. Desse podcast ele vai pra TikTok, ele vai pro YouTube, ele vai pra Kawaii, ele vai pro status WhatsApp. Sabe Deus, eu morrer, esse negócio vai estar rodando no ar ainda. Vai estar na internet, vai estar online. Amém, glória a Deus. Tá entendendo o peso desse negócio? Então, como que a gente potencializa o físico no digital? Esse vídeo vai ficar rodando e perpetuando pela internet, sei lá, pelo resto da vida, não sei, não vou estar aqui. Só que eu deixei a minha semente aqui, eu ativei pessoas. Eu tô com o resultado que eu tô hoje porque há alguns anos atrás eu vi pessoas fazerem o mesmo conteúdo que eu tô fazendo hoje, para ativar elas, para falar assim: cara, tu é capaz, eu fiz para mim, cara, deu certo. Eu era um fudido também, eu não tinha Deus na minha vida, eu queria me matar, eu tinha depressão. Através daquele vídeo, daquele corte que você falou assim, ó,
eu me ferrei tanto, mas eu aprendi assim, resolver esse problema assim. Quando você gravou com aquela menina, quando você gravou com aquele cara, falando isso, porque você plantou uma semente. Eu já cansei de receber. Tipo, cansei não, já recebi direto. Deus te chamou pra isso, Douglas. Entendeu? E aí, é essa jogada. Por isso que você não pode gravar um conteúdo sem uma intenção. Qual que é a minha intenção? Ativar as pessoas que estão vendo esse vídeo. Por que disso? Por que a pergunta a pergunta-chave do podcast é qual foi o seu pior momento? Porque é muito fácil você comemorar quando tá tudo dando certo. E você esquece dos perrengues que você passou pra chegar lá. Entendeu? Todo mundo olha a vida de Instagram e fala assim, meu Deus, a vida daquele cara é perfeita. Não acontece, não. Mais um dia, a vida é destruída, mais um dia. Estou muito feliz aqui, dando uma hora. Super Douglas, entendeu? Sabe? E aí a pessoa fala assim, caramba, ele também passou pelos mesmos problemas que eu. Eu me identifico com a dor dele, porque para algumas pessoas, dependendo da dor, é uma besteira. E aquele bloqueio tem intimidade com o propósito dela. É por isso que, assim, ó, a nossa dor é para gerar propósito, ou para gerar testemunho. E gerar testemunho dói. Gerar testemunho dói. E assim, cara, eu acredito, e assim, ó, e todas as vezes que Deus vai nos elevar de nível, Ele vai nos fazer passar por uma prova. Eu acredito, assim, já passei por muitas coisas, meu Deus, já passei por muitas coisas, mas eu sei que quando Deus for me levar de nível, Ele vai me fazer passar por provas. Porque faz parte do processo. Faz parte do processo, então Ele vai nos elevando de nível, vai fazer passar por prova. E o intuito de Deus é o quê? Nos aprovar com aquilo. Ele não quer que a gente seja reprovado. Só que se a gente é reprovado, a gente vai fazer a recuperação. Aí você está passando pelo mesmo processo 2 vezes, você não entende. Você está fazendo a recuperação porque você não passou na primeira prova que Deus te colocou, sabe? Ótimo. Então, assim, e assim, ó, tudo que a gente passa é para gerar testemunho. Às vezes Deus não queria que você passasse, mas você foi lá e fez errado, Deus vai usar aquilo para quê? Para que você impacte outras pessoas e você aprenda, que você passe para outros, para que outras pessoas não vivam o que você viveu, sabe? Uhum. Ou se a pessoa está vivendo, se deu certo para ela, vai dar certo para mim também. Claro. E quando você passa por uma situação difícil, é para que você entenda a dor do outro. Porque não tem como entender a dor do meu irmão se eu não passei pelo que ele passa. E por falar nisso, em processo e transformação, deixa a sua última mensagem pro pessoal de casa aí de transformação, ou aquela mensagem que você vai ver daqui 5 anos, fala assim, caramba, que fazem. Lança só a mensagem mais forte aí pra galera aí. Se fosse a última coisa, se fosse falar enquanto tá viva, o que você falaria agora? Cara, a última coisa que eu falaria... Sua mensagem pro mundo. A última coisa que eu falaria é: viva a sua vida para agradar a Deus. Viva para impactar outras pessoas com o que foi gerado de Deus dentro de você. Seja alguém que agrade o coração de Deus. Seja alguém que se importe com o que Deus se importa. Seja alguém que queira viver o extraordinário de Deus em todas as áreas da sua vida, aqui, agora, fazendo certo, fazendo aquilo que Deus pede para você fazer. Eu sei que muitas das vezes não vai ser fácil. Fazer o que Deus pede para nós fazer, às vezes dói. Mas Deus, Ele honra o nosso esforço, Ele honra a nossa renúncia, Ele honra quem honra Ele. Acredite, você é amado, você é alguém especial dentro do coração de Deus. E Jesus, Ele morreu na cruz para que você entendesse o real significado de amor. Se você não entende o que é amor, olhe para a cruz, olhe para Jesus. Não existe amor maior que isso. Sabe? Jesus é a única pessoa capaz de te amar como ninguém nunca vai te amar. E Deus, Ele te ama mesmo naqueles dias que você não é capaz de se amar. Que Deus te abençoe e que você carregue dentro de você a presença do Espírito Santo. E quando as pessoas olharem para você, elas não vão ver apenas uma pessoa normal,
mas vão ver uma pessoa que carrega algo diferente. Talvez muitas delas nem vão entender, mas você sabe que você carrega, que é a presença de Deus. Que Deus te abençoe, que Ele seja com você todos os dias da sua vida e que você seja com Ele também. Amém? É isso aí. Parabéns para você que chegou a esse podcast até aqui. Que a mensagem que eu deixo para vocês é: descubram quem vocês são. Tá lá em Gênesis 1:26. Leia esse negócio aí até o seu olho cair ou sangrar, até você ativar isso na tua vida todos os dias, entendeu? Vai valer a pena. E, cara, você é amado, não desista, entendeu? Isso é só fase, não se apegue a isso. Fase não é o que você é, entendeu? Todo mundo passa por uma fase ruim, você vai ver vida de Instagram aí, de YouTube, é tudo perfeito. Mas só sabe quem tá rolando mesmo nos bastidores ali, quem tá fazendo. Tem que ser feito. Então, não desista do processo, porque vai valer a pena cada minuto. Igual eu falo nos stories. Fique e confere, porque sempre vale a pena. Porque você tá vendo esse vídeo. Glória Até o próximo podcast. Deus! Valeu! Aleluia!